Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Calma, que tem como título Ampara Hoje. Se podes compreender as dificuldades da alma, ampara todos aqueles que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação quando te pareçam em desequilíbrio. Nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados à maneira do solo quando agitado por abalos sísmicos. Se te mantens de pé nos princípios de elevação que norteiam a vida, compadece-te dos que se viram envoltos no turbilhão de inesperados desafios. Esse acreditou na independência negativa e abandonou os deveres cuja execução lhe garantiria a verdadeira liberdade, prendendo-se nas correntes invisíveis de compromissos amargos. Aquele admitiu haver descoberto fácil acesso à renovação desejável e elegeu a indisciplina por base das próprias vivências, marginalizando-se em perigosos enganos. Determinada irmã considerou por pesado cativeiro o caminho iluminado de renúncia em favor dos outros e bandeou-se para o infortúnio mascarado de ilusão. Aquela outra supôs que o lar assinalado de bênçãos se lhe fazia uma carga superior às próprias forças e largou-se de encargos assumidos para descer às sombrias regiões do arrependimento. Ainda assim, não censures os corações tresmalhados pela maré da violência na viagem do mundo. Inclina-te para os que se debatem nas ondas da perturbação e, tanto quanto possível, estende mãos amigas que os salvem do naufrágio iminente. Todos somos viajores no oceano da vida. Cada qual de nós permanece no barco em que avança na direção das praias do futuro. Não te descuides do leme na embarcação que te seja própria e ajuda sempre aos que te compartilham a rota. Recorda, muitos daqueles aos quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas e podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. Não temas incomodar-te, nem percas tempo quanto a isso, porquanto se adiarmos o socorro para amanhã, ser-nos-á talvez preciso descer as tenebrosidades do abismo a fim de buscá-los sofrendo muito mais. A gente vem sempre trazendo essa informação, porque é uma informação que a gente medita bastante nela. O ser humano está muito mais preparado para se sentir sensibilizado quando vê alguém no leito, né, com uma enfermidade qualquer, ou então o fogão sem comida, a geladeira sem comida, do que quando vê aí os desastres morais que cada um vive. Parece que você vê uma pessoa doente, você ir lá fazer uma oração com ela e procurar trazer algumas palavras de estímulo, não é que deixa de ter importância, tem muita importância, mas é o mais fácil. Assim como também você fazer uma doação de um alimento, de roupa, de alguma coisa que as pessoas estão precisando, também é o mais fácil. Agora, você conseguir chegar perto de uma pessoa, por exemplo, igual ele fala aqui pra gente, ó, uma pessoa que acreditou na independência negativa e abandonou os deveres. E assim, esses deveres que eu garanti verdadeira liberdade. Aí acaba se perdendo, se prendendo nas correntes invisíveis de compromissos amargos. O que ele está falando aqui? É aquela pessoa que chegou a um ponto de intolerância e resolveu mudar radicalmente a sua vida e aí abandonou alguns compromissos que foram assumidos mesmo. E a gente sabe quando isso acontece, né? Às vezes a gente vê assim, foram 3 filhos, um ficou com a mãe cuidando da mãe, porque aquele tinha um compromisso de cuidar da mãe. Aquele ali, naturalmente, a consciência assinalou que era ele que tinha já assinado o contrato lá no plano espiritual, né? E de repente chega uma hora que ele abandona a família, ele abandona tudo, fala, não, eu quero independência negativa. Aí depois ele fala que um outro admitiu haver descoberto um fácil acesso à renovação e aí partiu para indisciplina. Chegou um momento também que eu quero viver agora a vida material também, né? E por fim, ele fala também, ele fala de quatro casos na verdade, né? Ele fala que uma determinada irmã considerou pesado cativeiro o caminho iluminado da renúncia em favor dos outros e acabou indo para o infortúnio mascarado de ilusão.
Isso acontece muito, com muitos casos de maternidade, né? Pessoa que não estava preparada para a maternidade, ou então, quando veio a maternidade, ela fugiu do compromisso. E depois, aquele outro supôs que o lar assinalado de bênçãos era uma carga superior e abandonou o lar também. O que, é que o Emmanuel fala para a gente? Não censures os corações tresmalhados pela maré da violência na viagem do mundo. Não vamos censurar. Né? Ele chama o tempo todo a nossa atenção para o seguinte: a gente tem que estar o tempo todo preocupado com a gente, com as nossas provas, com as nossas expiações, nosso aprendizado, e procurando estender as mãos àqueles que estão ao nosso lado. E é claro, os 4 casos aqui que ele descreveu para a gente são casos que precisam o quê? De ombro amigo, de pessoas que estejam ali do lado e que não adianta, no primeiro momento, você querer ser radical demais, você querer falar alguma coisa, né? Que tem que voltar para o compromisso que você abandonou. Isso não vai dar certo. Aí você vai fazer com que a pessoa se afaste de você também, você seja mais um em que ela vai virar a página também para procurar viver com todo o esplendor a sua nova escolha. Não é esse o caminho. É se colocar na posição de irmão, de estar do lado da pessoa. Eu me lembro muito bem assim de ter visto uma vez uma pessoa que foi fazer uma pergunta para o plano espiritual, perguntando assim: e agora eu me divorcio ou não do meu casamento? E os espíritos responderam assim: se você se divorciar, nós vamos ajudar. Se você não se divorciar, nós também vamos ajudar. Mas a escolha deve ser sua, porque se eu escolher por você, eu estou transferindo para mim a responsabilidade do que vier a acontecer. Então temos que ter a responsabilidade das nossas escolhas. Tudo bem. Mas mesmo com a responsabilidade das nossas escolhas, a gente vai ficar o tempo todo ali como amigo também, se colocando e procurando dar uma assistência. Ele chama atenção aqui para a gente. Todos somos viajores nesse oceano da vida, cada um tem um barco que avança na direção dessas praias futuras. Fala, não descuide do leme da embarcação que te seja própria, a minha, e logo em seguida ajuda também os que te compartilham a rota. Uma chamada aqui do Emmanuel no penúltimo parágrafo. Muitos daqueles aos quais te vincula pelo coração, eles choram desesperadamente na superfície das águas revoltas. Podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. É claro que cada um tem uma maneira de sofrer, e a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica assim muito sentido quando a gente lê um capítulo que fala dos infortúnios ocultos, que é aquele que realmente entendeu o papel nosso aqui na Terra, sabe buscar aqueles sofrimentos que não estão descarados e que normalmente são os sofrimentos que estão aqui com pessoas que estão do nosso lado e muitas das vezes até dentro da própria casa. São infortúnios ocultos. Quando a gente consegue chegar a esse ponto, a gente vai ver que às vezes a pessoa que está do nosso lado está com o coração ainda despedaçado, está muito triste, né? E a gente percebe sim, eu faço um desabafo aqui, meu, pessoal, os meus momentos difíceis, a gente acaba não contando muito com encarnados, a gente conta mais com desencarnados. É impressionante, né? Depois a pessoa ainda vem cobrar, como teve uma querida amiga que veio me cobrar, falando, você sumiu, você desapareceu da nossa vida, foi preciso o marido dela, no caso, que é muito querido, ter desencarnado para poder a gente estar tendo contato de novo. E na hora a minha resposta foi essa. Eu falei, pois é, porque eu não sou super-homem. Eu também, na verdade, eu posso até dizer que eu estava precisando também de carinho, também de amizade aqui por perto de mim, mas nessas horas, acho que o fato da gente estar trabalhando, estar fazendo palestra, estar fazendo vídeo todo dia, passa a impressão para as pessoas de que nós somos super-homens, quando na verdade nós não somos. Mas ele termina aqui falando o seguinte, não temas incomodar-te, nem perca tempo quanto a isso, porquanto se adiarmos o socorro para amanhã, talvez seja preciso descer as tenebrosidades do abismo a fim de buscá-lo sofrendo muito mais. O que tiver ao nosso alcance, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. O leme meu e ajuda para os outros.
Obrigado, Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.